esse local de renovação, esse local de restauração, esse local onde a minha presença como pai, como filho, né, como esposo, a minha presença ela é notada, porque aonde eu vou, eu trago também vida. Eu não trago só problemas, eu não sou aquela pessoa ranzinza, eu não sou aquela pessoa que em casa, às vezes com os amigos eu sou brincalhão, com os amigos eu sou risonho e tudo mais, mas em casa, ali no núcleo mais basilar da nossa existência, às vezes eu sou uma pessoa estranha, às vezes eu sou um marido estranho, às vezes eu sou um pai estranho, às vezes eu não me comunico com meu filho, às vezes a comunicação é muito curta, né, pavio muito curto, né, a minha comunicação com a minha esposa, não há aquele diálogo mesmo, né, há quase que um monólogo, né, uma pergunta que sai aqui, uma resposta que vai para cá, né, ou com o filho, somente nessa era digital, então nem se fala, né, porque na era digital que a gente vive, cada um vai para o seu quarto com o seu iPad ou assiste um pouco em televisão e às vezes a gente não tem a prática da mesa, né, de se orar na mesa, de comer na mesa, de ter um momento de mesa, às vezes um está no quarto, o outro está no sofá, o outro está na sala. Então, nós precisamos, como homens de valor, como homens de Deus que nessa noite estamos aqui, de compreender que a nossa casa ela não é uma terceirização. Eu não terceirizo nada da minha casa. Eu não terceirizo a educação do meu filho, eu não terceirizo os sentimentos do meu filho. Como uma vez um pai ligou para mim, tenta resolver esse problema lá com a minha filha. Eu falei, não, mas você que é o pai. Você vai lá, resolve primeiro e depois eu, como pastor, vou lá orar por ela. Essa é uma responsabilidade sua, não é uma responsabilidade minha. Você, como pai, tem que sentar com seu filho, tem que conversar, olho. Mas eu não consigo. Aprende, meu amigo. Você tem que aprender a conversar com seu filho, você tem que aprender a dialogar com seu filho, você tem que aprender a dialogar com a sua esposa, você tem que aprender a dialogar com seu pai. Mas há uma barreira. Sim, as famílias hoje existem muitas barreiras, né? É muito raro hoje o pai ter total liberdade com o filho, ou o filho ter total liberdade com o pai, mas nós temos que construir essa cultura de novo, porque isso é bíblico. Nós temos que criar essa ponte de novo, e não muros dentro da nossa casa. Por isso, nós vamos vencer tudo isso não sozinho. Né? As nossas conquistas e as nossas lágrimas, elas se dão no âmbito não da individualidade, mas no âmbito da coletividade, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Esse é o ponto que a gente gostaria de pensar um pouquinho nessa noite. Pode trocar ali. Então, qual é o primeiro princípio que a gente gostaria de pensar com os homens que estão aqui? O primeiro princípio é o princípio do espelho. Ou seja, a primeira pessoa que devemos analisar somos nós mesmos. Porque é muito simples, né? Eu digo até corriqueiro, eu analisar, por exemplo, a vida do TJ, o TJ analisar a minha vida, eu analisar a vida do fulano, do Beltrano, a atitude dele, como é que ele se porta com a sua esposa, ou como é que ele trata o seu pai ou a sua mãe, como é que ele trata o seu avô, né? Falando aqui dos jovens, como é que o marido trata a esposa, o filho, ou no âmbito do trabalho, ou no âmbito de um jogo de futebol mesmo, que é uma coisa tão básica, como é que a gente se trata lá, né? A gente gosta muito de olhar o outro, mas pouco a gente faz um tour para dentro de nós mesmos e a gente coloca eu e você diante de um espelho. Quando você está diante do espelho, tá só você diante do espelho, né? Você se coloca ali diante do espelho e você tá se vendo ali. Então, a primeira pessoa que devemos analisar somos nós mesmos. E aí a gente tem que fazer uma pergunta, todos nós aqui queremos na Bíblia. Bem, eu sou um homem que oro, eu sou uma pessoa que busca o Senhor pela minha casa, pela minha família, eu sou uma pessoa que eu busco a Deus pela minha esposa. Eu tenho que olhar para mim. Às vezes a pessoa diz assim, nós temos que fazer a igreja ser uma igreja aquecida. Amém, é verdade. Mas uma igreja só é aquecida se o seu coração for aquecido. A única forma para fazer essa igreja aqui ficar aquecida é só se botar fogo nela. Fora isso, a igreja é aquecida a partir de mim mesmo. A partir da reflexão que eu faço da minha vida. Como é que está a minha espiritualidade? Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha vida de oração?
Como é que está a minha vida de leitura bíblica? Como é que está a minha vida com o próximo, com o meu vizinho, né, com o meu pai? Eu tenho que fazer uma análise, eu não posso só ficar apontando o dedo para o outro. Quando eu aponto o dedo para o outro, olha só, vem 3 para mim. Né? Então, eu tenho que fazer esse análise. Aliás, a filosofia, não tô falando nem do cristianismo, mas a filosofia mesmo diz, né, e o Guinness, que é um historiador filosófico dos nossos tempos modernos, ele mesmo analisa dizendo: o homem que não faz uma autoanálise de si mesmo, né, ele precisa repensar. A gente, por conta, a gente tem que parar e fazer uma autoanálise da nossa vida. Né? Assim como a gente, às vezes, vai ter que fazer uma autoanálise da nossa saúde, a gente tem que tirar sangue, a gente tem que fazer tanta coisa para ver como é que está a nossa saúde física, como é que estão as vitaminas e tudo mais, tal, né? A gente tem que fazer isso também com a nossa vida espiritual. A gente não pode entrar como a gente já entrou no ano de 2025, já estamos aí final de março, chegando em abril, e eu ser o mesmo homem, o mesmo pai, o mesmo filho, como eu era ano passado. Não, eu tenho que crescer. Eu tenho que ser uma pessoa que eu tenho que fazer uma análise de mim como pai ou filho, como esposo. Como é que eu estou tratando a minha esposa? Como é que eu lido com ela quando ela não quer ter relação sexual comigo, por exemplo? Né? Que tipo de homem que eu sou? Né? Estou falando aqui para os casais. Né? Como é que eu trato essa questão toda? Como é que eu lido com esse burburinho todo? Será que eu tenho que olhar para o meu coração e falar: pô, mas eu sou um cara duro, eu sou um cara de uma opinião muito forte, né? Eu não dou espaço para ninguém, né? Se não for a minha opinião, então o negócio não vai. Então, quando eu começo a olhar para o espelho, porque é o primeiro princípio aí, que eu olho para o espelho e o espelho projeta eu nele, né? Então eu tenho que fazer uma avaliação da minha vida no ano de 2025, e perguntar para Deus aonde que Deus quer mexer na minha vida. Será que é no meu orgulho? Será que é no meu trato? Às vezes eu trato a pessoa de maneira muito brusca, muito, muito, muito incisiva, muito. Ah, mas é do meu jeito. Tudo bem, é do teu jeito, mas não é do jeito da pessoa. Entendeu? Ah, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Não, mas na Bíblia não é assim. Deus vai mudando a gente. Vai tirando os espigões da nossa alma, da nossa vida. Deus vai. O projeto de Deus, biblicamente falando, é que eu e você sejamos homens maduros, né? Maturidade espiritual, né? Que soubemos lidar com as questões mais complicadas dessa vida contemporânea que a gente vive. E para isso eu preciso me autoavaliar, né? E perguntar para mim mesmo se Cristo é o centro da minha existência antropológica e espiritual. Se é Ele que me conduz nas minhas decisões, naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu estou em dúvida, né? Ou se é somente o meu aspecto cognitivo, a minha razão, a minha experiência, então eu vou tocando a vida para frente do jeito que eu acho que é, ou eu devo parar, dobrar os meus joelhos e orar, como a gente vê vários servos do Senhor fazendo isso, né? Então eu acho que fazer uma autoanálise de nós mesmos é uma coisa importante. Davi fez isso. Não vou entrar aqui nos detalhes da vida de Davi, mas Davi, quando escreve o Salmo 32 e o Salmo 51, ele está se autoavaliando por uma atitude errada que ele cometeu. Eu não posso levar esse negócio de barriga. Eu tenho que parar, né? Então, se eu sou um esposo grosso, se às vezes eu sou um pai que não me relaciono com o meu filho de maneira correta, né? De maneira filial, de maneira leve, né? Eu tenho que pensar. A vida passa rápido, né? Ou os jovens que estão aqui, os meninos que estão aqui, né? Como é que você trata seu pai, sua mãe? Como é que é o seu relacionamento? Você é daquele que abraça, beija ou não é? Ou como é que é esse treco aí? Né? Então a gente tem que fazer uma autoavaliação da nossa vida e a primeira avaliação é o princípio do espelho, né? A gente poderia ficar horas e horas conversando só sobre essa questão do espelho dentro do ponto de vista da Bíblia, né? O que a Bíblia trata essa questão aí para nós, como é que a gente tem que se autoavaliar. Por exemplo, um exemplo rápido. Jesus está na cidade de Jericó. A cidade de Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Eu estive na cidade de Jericó.
né, quando eu estive lá no Oriente Médio. A cidade de Jericó é uma cidade antiga. Então, Jesus esteve lá na cidade de Jericó. Quando ele chega na cidade de Jericó, tem uma pessoa lá que ele é um homem rico, mas ele é uma espécie de jeitinho brasileiro, entendeu? Ele é meio corrupto. Ele coloca a mão no dinheiro que não é dele, né? Ele é um usurpador do dinheiro alheio. Ele cobrava imposto. Ele estava ali a mando do Império Romano, que é o Zaqueu. O Zaqueu, ele tem uma crise de identidade, de fé, sei lá o quê. Ele tem dinheiro, ele tem bens materiais, ele tem o ter, mas ele não tem o ser. Essa é uma questão interessantíssima, porque a nossa geração está assim também. A nossa geração, ela está num prospecto ou numa mola que arremessa ele para frente, que é essa mola chamada ter. Eu tenho que ter. O ter é questão que você toca, que você tenha o dinheiro, eu tenho, é o ter. Mas nós temos uma crise do ser. Quem sou eu, de fato? Por que às vezes, tendo tudo, eu tenho um vazio na alma? Como disse Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, o vazio da tua alma é do tamanho de Deus. Você pode ter tudo, se não for Deus aí, você vai ficar sempre vazio. Então, o Zaqueu, ele tem essa crise, e aí o Zaqueu, ele sabe que Jesus está indo para as bandas de Jericó. E Jesus passa em Jericó. E o Zaqueu, ele diz o seguinte: bem, eu conheço Jericó. Zaqueu era de pequena estatura, diz a Bíblia, e ele disse: bem, não estou conseguindo ver Jesus, por conta da multidão que ali estava. Ele então sobe numa árvore e ele quer ver Jesus, mas Jesus vê ele primeiro, como Jesus está vendo nós aqui, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Jesus está vendo o teu coração e o meu. E Jesus então fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, foi a palavra que ele falou, porque me convém pousar na tua casa. Então a Bíblia diz que Zaqueu desceu rapidamente, com muita alegria. Jesus foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Nenhum judeu na época de Jesus, ou da classe religiosa, um fariseu, um saduceu, um essênio, jamais iria falar com um publicano. O publicano era uma raça complicadíssima. É o nossos políticos de hoje, entendeu? Pessoa que a gente não tem confiança mais, entendeu? Então, o publicano era aquele que pegava do pobre para dar uma espécie de Robin Hood. Cobrava imposto, taxava imposto, ficava para ele um pouco e o resto ele mandava para o imperador, para Roma, para César. Então todo mundo odiava aquele cara. Mas Jesus vai na casa dele, e Jesus então está ali, e aí o Zaqueu, na presença de Jesus, porque aonde Jesus está, a glória de Deus está também. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. A luz jorra sobre as nossas trevas. Aí o Zaqueu, ele está meio que embaralhado. Aí Jesus é um espelho para ele. Ele olha para Jesus como espelho e ele olha para ele mesmo. E ele diz: eu sou pecador, cara. Tem coisas em mim que eu tenho que mudar. Jesus não falou nada, tá? Jesus não apontou o dedo para ele, não disse: Zaqueu, eu estou aqui, mas tu é um publicano, tu é um cara complicado. Jesus não falou nada, simplesmente Jesus entrou na casa de Zaqueu e Jesus, como um espelho, né, reflete a glória de Deus no coração de Zaqueu, e Zaqueu se confessa. E Zaqueu faz uma autoanálise. Zaqueu diz: peraí, tem coisa aqui na minha vida que é um espigão, tem coisa aqui na minha vida que é ortiga, tem coisa aqui na minha vida que eu tenho que tirar fora. E aí o Zaqueu se confessa e diz: olha, eu sou um cara complicado, eu sou um cara que eu roubo pessoas mesmo, eu sou um cara que eu sou um larápio, na verdade, mas eu quero devolver tudo que eu roubei. E aí Jesus, quando ele confessa, quando ele reconhece, né, essa questão, a Bíblia diz então que Jesus Cristo falou: hoje chegou salvação nesta casa, porque o Zaqueu fez uma reflexão do seu coração, como eu e você devemos fazer nessa noite também. Nós vamos daqui a pouco lá comer um churrasco, mas o churrasco não pode impedir, o churrasco é para a pança, essa palavra aqui é para o espírito, não pode impedir essa reflexão aqui, chegar lá: peraí, como é que eu estou lidando com a minha esposa, com o meu vizinho, com a pessoa que me feriu, que me machucou, que não sei o que, eu tenho que fazer esse análise, eu não posso carregar um peso dentro do meu coração, porque a vida é muito breve, muito curta. Eu tenho que viver uma vida mais leve na presença do Senhor. Então, o segundo ponto é o princípio do elevador. O princípio do elevador, o que é? Podemos colocar pessoas para cima ou podemos colocar pessoas para baixo. Eu acho que isso é uma coisa que a nossa sociedade,
ela está vivendo um momento que ela colocou uma palavra, né? Uma palavra que não é aportuguesada, vamos dizer assim, mas que identifica uma das mazelas da nossa sociedade, que é o bullying, por exemplo, né? Que é colocar o outro para baixo, que é pisar no outro, que é fazer o outro sangrar. Ou no trabalho. Por isso que foram criadas algumas leis no Brasil, como assédio moral, por exemplo. Por quê? Porque o cara é o teu chefe e ele, como chefe, ele quer te humilhar, ele quer te colocar para baixo. A última palavra aqui é minha, não tem um diálogo, é um monólogo ferrenho, né? Então, a nossa geração, ela vive esse problema, né? E isso entra em todos os campos, né? Por exemplo, no futebol, a gente vê, por exemplo, jogadores negros que são humilhados, né? Agora, há pouco tempo, né? A Conmebol não respondeu às questões todas aí, né? Um jogador do Palmeiras ali, o Sub-20, né? Foi chamado de macaco, a imitação, quer dizer, isso aí o que é? Se não, no elevador da minha vida, eu quero colocar a gente para baixo. Meu prazer é te humilhar. Meu prazer é fazer você sangrar nessa vida louca. E aí, às vezes, a gente que é cristão, a gente vai normalizando essas questões que a gente não pode normalizar. Ah, é normal. Isso é assim mesmo. Né? Ah, chamou o teu filho de feio lá na escola, não sei o quê. Não, não, não. Outro dia um pai me ligou aqui, ligou para mim, na verdade ela é advogada, aqui da nossa igreja. Pastor, o que o senhor acha? Meu filho foi discriminado lá num colégio aqui da cidade. O que o senhor me diz? Vou lá, converso com o diretor, entro, falei, claro, irmão. A lei está aí para isso. Você vai lá na escola, a escola tem que se reeducar sobre questões que estão acontecendo hoje, né? E como advogada, ela falou, aí entrou com uma ação naquela escola. Por quê? Porque o filho dela estava sofrendo bullying. Entendeu? E os educadores e os professores e o pessoal que sabia que estão vendo não estão fazendo nada. E o bullying, ele deixa uma marca visceral na alma humana, né? Você pega, por exemplo, pessoas novinhas, se ele recebe, né, você é feio, você não presta, e tem muito pai que faz isso com os filhos, isso que é o pior. Esse menino não vale nada, esse menino não vai dar nada, esse menino não sei o quê, papai, a gente vai soltando um carretel de palavras para os nossos filhos, que a gente vai sucateando os nossos filhos, sem a gente perceber por quê. Porque o nosso pai falava isso, porque o bisavô, o pai dele também falava isso, aí eu reproduzo, eu falo isso pro meu filho, ele vai reproduzir, vai passar pro filho dele também, entendeu? E aí, nesse princípio de elevador, em vez de eu levar o meu filho ou minha esposa, tu tá gorda, tu engordou demais, não sei o quê. Tem esposa aí que tem vergonha de ficar nua na frente do marido, cara. Porque o marido fica falando, não sei o quê, fica comparando. Cara, é loucura esse negócio. Entendeu? Nem tudo a gente pode falar para as nossas esposas, né? Nem tudo a gente pode chegar de supetão e pum. Não, não. Tem que ir devagar. Né? A gente tem que usar esse princípio do elevador aí, né? E para onde é que a gente está indo quando a gente está no elevador? A gente está indo para lá para o térreo ou a gente está subindo? Como é que a gente está fazendo com a nossa família? Estamos jogando a nossa família lá no térreo, lá na garagem da vida? Ou a gente está fazendo essa família ser uma família abençoada? Porque deixa eu falar uma coisa para você. Pesquisa. Não é o dinheiro que define uma família. O dinheiro pode comprar a cama, mas não compra o sono. O dinheiro pode comprar muita coisa, mas ele não compra o amor. Pode ir na fonte da sua lembrança agora e você vai perceber que quando você era pequeno, menino pequeno, né, você vai lembrar das coisas mais simples, mas que te marcaram lá na sua casa, lá na sua família. Como, por exemplo, eu me lembro quando a gente ia para Cabeçuda de Alvorada, com aquela boia preta ali do que a gente pegava aqui na Alvorada, que não tinha, que antigamente tinha aqui o negócio da Alvorada aqui, tem ainda, né?
E a gente ia pra Laguna, Laguna não, Laguna era pra Rico, né? A gente ia pra Cabeçuda. Hã? Dia inteiro no sol, galinha, bolo, olha, não sei. Eu fico pensando, tipo, lá na minha família, né? Nós éramos 13 irmãos, né? E era um refrigerante para 13. Como é que pode? Hoje dou um, toma um litro. Hoje você não vai tomar, tá? Ele tem pouquinho, né? Mas era um pouquinho assim, a gente ficava. Não, que gelo. Gelo naquela época era só para rico, irmão. E que suco, que ficava aquela marca aqui. E eu me lembro quando chegou o Tang era só para rico. O Tang ninguém tomava. E o tal do Nescau, não tinha para nós, era Toddy, entendeu? Então lá na lembrança nossa, a gente pega isso e a gente percebe o quê? Percebe hoje, por exemplo, que eu e você temos um botão, estamos dentro de um elevador, para onde nós queremos levar nossa família, cara? Para onde a gente quer levar a nossa vida? Quais as palavras que saem da nossa boca? Para nossa esposa, para o nosso filho, ou para o vizinho, ou para a pessoa que é o subordinado nosso, ou para quem é superior a nós, é o nosso chefe. Como é que a gente trata esse negócio todo aí? Porque o mundo está virado no PTB. As pessoas estão aí querendo humilhar, né? Então, às vezes aparece, tipo assim, aquela, né, o influencer, um jogador e tal, que mostra aquela mansão, aquele negócio todo e tal. Tem muita gente que aplaude. Eu fico analisando, que joia, que bom. Mas aquilo ali é uma crise para muitos homens que não conseguiram, não tem nenhum quarto para morar, cara. Tem pessoas aí que estão 50 anos, 60, não tem uma casa, não comprou uma casa. Entendeu? E às vezes a gente é tão hipócrita, tô falando da gente, que às vezes a gente diz assim, mas o político aumentou o salário dele, foi para, tipo, 30 mil reais, um exemplo. Não estou dizendo que é certo, estou só fazendo uma suposição, tá bom? O pessoal, os vereadores aqui aumentaram o salário deles para 30 mil reais. Nossa, cambada de não sei o que, tal. E a gente fala com toda a normalidade, o Neymar ganha 5 milhões por mês. A gente acha normal. Aí se alguém fala assim, tem aquele jogador ali no Criciúma, ganha 40 mil, a gente, só 40 mil. Só 40 mil? Então, a gente tem que usar esse princípio aqui que eu acho que é importante. Para onde a gente está levando a nossa família. Nós temos que levar a nossa família pro alto. Sua filha, seu filho, abraça, beija, palavra de incentivo. É isso. Tua esposa, teu lar, tua casa, as pessoas que estão do seu lado, tal. A vida é dura, é crua, é cruel, é difícil, é injusta, mas nós, em Deus, podemos mudar muita coisa no formato da nossa casa, da nossa vida, se a gente andar por esse caminho. Jesus era uma pessoa que ele sabia muito bem andar no elevador da vida. Ele se aproximou das pessoas que ninguém se aproximava, se tornou amigo daqueles que ninguém eram amigos. Ele foi para Gadara e transformou aquele homem que todo mundo queria, aquele homem longe, né, que era o Gadareno. Ele foi lá e transformou aquele homem em missionário, né? Quando a mulher adúltera estava prestes a ser apedrejada, ele olhou para eles e falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele não abonou o pecado dela, ele disse: vai e não peques mais. Ele levantou ela e disse: segue a tua vida. Entendeu? Então, esse é um princípio que a gente tem que levar, o princípio do elevador. O segundo lá, o terceiro, né, o princípio dos papéis. Eu acho isso aqui importante, porque tudo isso aqui que eu estou falando, eu estou aprendendo também, e você, porque isso é importante para a nossa vida. Em vez de colocar cada pessoa em seu lugar, porque a gente diz assim, você tem que ficar no seu lugar, cada um no seu lugar. Tá, tudo bem, ok. Mas é muito mais interessante, em vez de colocar cada pessoa em seu lugar, devemos nos colocar no lugar delas. Se coloca, por exemplo, no lugar dessa família que eu falei no domingo,
há 3 dias atrás, que o filho estava no hospital em Armazém, deram a notícia para o pai que ele não escaparia da morte, o pai tinha 60 anos, quando recebe a notícia, o pai morre, depois de 1 hora, 2 horas, o filho morre, eles fazem aniversário no mesmo dia, e ali, um velório lá em Gravatal, pai e filho. Um de 60, e o filho de 32. Se coloca na pele daquela família, no papel do outro, no lugar do outro. Entendeu? Porque a gente não se coloca mais no lugar de ninguém. Se não é comigo, se não é com a minha família, cada um que vive a sua vida. Cada um que se exploda. Está errado isso. Isso não é bíblico. Jesus se colocou no lugar daquela mulher quando ela foi apedrejada. Ele disse: espera aí, todos vocês têm pecado. Eu perdoo o pecado. Então, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele se coloca, ele sente a dor, né? Então, eu acho que essa questão dos papéis é importante. Se coloca no papel, por exemplo, da sua esposa, ou da sua mãe que está aqui, que faz dar triplo coração para pagar a tua faculdade, para pagar a tua escola, para dar o teu tênis, e tu é sempre, os jovens aqui é sempre mala, tá sempre reclamando, nunca tá satisfeito, e ainda quando for namorar e não sei o que tal, e ainda vai falar mal da mãe, e tem muitos que namoram, casam e não vão mais na casa dos pais. Então vocês ficam bem ligadinhos aí. Vocês estão me ouvindo? Entendeu? Se coloca no lugar da tua esposa que o mundo pro sexo feminino é muito complicado. Porque tudo é comparação. Entendeu? É comparação com a fulana, é comparação com a Beltrana, é comparação de corpo, é comparação de inteligência, é comparação de roupa, é comparação de cabelo, é comparação de unha. A unha agora ela é toda assim, né? Até hoje a Cida falou: tens o dinheirinho, preciso fazer a minha unha, né? Que é aquela unha assim, né? Que antigamente a gente chamava unha de vampiro, mas hoje é moda. Entendeu? Então se coloca no papel da esposa, né, da dificuldade que é deste mundo tenebroso, deste mundo edêmico que a gente vive aí, desse mundo de prazer, desse mundo complicado, né? Então a gente tem que ser mais humano, eu acho, na nossa casa, com as pessoas, com o nosso vizinho, né? A gente tem umas pessoas que às vezes a gente ajuda, né? A gente se coloca no lugar dela, ou dele, daquele pai que não tem, puxa, hoje eu não tenho nada para comprar, não tem uma cesta básica, a gente acha assim, uma cesta básica, tem gente que não tem nada. Quando a gente fez aquela campanha lá de não sei quantas toneladas que levamos aí pra galera toda aí, pô, tinha gente chorando, pegando o frango lá, cara, o frango, pegando a cesta básica, não tem. Parece que a gente vive numa bolha, a gente vive em outra realidade. Por quê? Agora, quando a gente coloca o nosso coração na dor do outro, ou os papéis aqui, em vez de colocar cada pessoa em seu lugar, não estudou mesmo, não sei o quê, eu estudei, eu conquistei, eu passei no concurso público, eu sei lá o quê, meu pai me deixou uma herança, isso, aquilo, eu vou ver. E a gente não se coloca no lugar mais de ninguém. E vamos tocando a nossa vida. E para ajudar alguém é uma dificuldade. E para abençoar pessoas é uma luta. Entendeu? Então, o princípio dos papéis é uma coisa importante. Em vez de colocar cada pessoa em seu lugar, devemos nos colocar no lugar dela. Se coloca no lugar de alguém que está no hospital. Aí você vai dizer: eu quero um dia participar do Projeto Alegrar, que é o nosso projeto que está lá no hospital, toda quinta-feira, entrando pelos quartos de UTI, aqueles quartos cheio de medo, tristeza, aqueles diagnósticos que o médico dão, e daqui a pouco chega aquela equipe lá, os doutores da alegria, que são aqui da nossa igreja faz 15 anos, tem até uma sala lá no hospital já para eles entrarem, de crachá, tudo, o pessoal entra lá e vão entrando, tem permissão para entrar na UTI, para entrar nos quartos, tudo, eles vão lá, canto, adoram a Deus, e depois, vocês querem uma oração, e todo mundo queremos, e ora, e chora, e tal, e tal, e tal, e tal, e às vezes estão ali, quantas experiências que eles já tiveram ali, a última palavra foi dada ali para eles, né, a esperança de Deus, e a pessoa morre. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro também, eu acho que isso é importante. Vamos lá, vamos dar mais uma passada aí, né? O princípio do aprendizado. Cada pessoa que encontramos tem potencial para nos ensinar alguma coisa. Qualquer pessoa. Não é porque você estudou, fez uma universidade, fez uma faculdade, né? Ou tem um
um bem material, né, um pouco mais elevado do que um ou do que o outro, você não vai aprender mais com ninguém, que você não vai aprender com a pessoa humilde, simples, não, a vida não funciona assim, né? Eu sei que na cultura ocidental, a gente mede a pessoa pelo seu conhecimento cognitivo, né? Mas não é só o conhecimento cognitivo que existe o conhecimento da vida. Quer ver uma coisa? Se você estudar sobre o Japão, você vai ver que o Japão ele trabalha isso de maneira muito, muito forte. Existem dois polos no país do Japão, né? O primeiro, o que que é? O primeiro é a questão lendária do Japão, milenar do Japão, né? A experiência dos mais velhos. O Japão é o país que mais tem centenários, né? A experiência, né? O equilíbrio emocional, né? Enfim, todo esse caldo de experiência que tem ali no Japão. Mas quando se lança as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki, e o Hirohito, ele é a pessoa que vai ajudar o Japão, é o presidente do Japão, né? Eles começam a implementar no Japão uma cultura tecnológica, uma cultura que se avança. Então você vê hoje, por exemplo, né, o Japão ele tem duas pontas, ele tem a tecnologia avançada também, de robô, disso, daquilo outro tal, né, mas ele não deixou por conta da tecnologia, da capacidade humana, da razão humana, ele não engoliu a experiência dos mais velhos, que não tiveram a oportunidade de sentar no banco de universidade e aprender um monte de coisa como os mais jovens têm. Eles não diminuíram isso. Os dois caminham juntos. Isso o que é? Isso é a gente aprender um com o outro. Eu aprendo com meu filho, né? No sentido que ele está sempre com energia, sempre. Porque criança na casa é uma coisa maravilhosa, né? E o pai aprende, admira a capacidade do filho quando começa a falar, quando começa isso, quando começa aquilo, tal, é uma coisa maravilhosa. A gente, na verdade, a gente está num banco de escola. A vida é um banco de escola. A vida não é um parque de diversões, como disse Drummond. A vida é um banco de uma escola onde eu aprendo um com o outro, onde eu estou aprendendo, né? Aquele que para de aprender, ele para de crescer. Se você diz assim, eu já sei tudo, eu tenho pena de você. Você não entendeu nada sobre a vida, né? Nem mesmo Moisés, usando um texto da Bíblia, Moisés viveu 120 anos. Moisés era um legislador. Ele trouxe a lei mosaica para o povo de Deus, né? O Pentateuco, como chamam os judeus, a Torá. Então Moisés teve profundas experiências com Deus, tanto no Sinai, como no Mar Vermelho, como em vários lugares durante 40 anos que eles peregrinaram no deserto. Quando Moisés escreve o Salmo 90, quando sai da lavra dele o Salmo 90 é o salmo mais antigo que tem dentro dos saltérios, que são 150 salmos. O Salmo 90 é o mais antigo porque Moisés escreveu, o restante foi depois de muitos anos, né? O Coré, o Davi, o Salomão e alguns anônimos. Moisés escreve assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes se formassem, ou formasse a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltai ao filho do homem, porque 1000 anos para ti, Senhor, é como o dia de ontem que passou. É como um conto ligeiro. No verso 12, Moisés nos ajuda a entender que a vida é uma grande escola. Ele diz: ensina-me, me educa, eu quero me matricular, continuar matriculado na escola divina. Me ensina a contar os dias para que eu alcance um coração marcado de sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência você adquire no banco de uma escola. Você adquire através de conhecimento técnico. Por exemplo, eu sou professor universitário, então, de faculdade. Então, eu vou passar para eles, para os alunos ali, né, o aspecto cognitivo, né, intelectualizado, né? Então, é um conhecimento que eu dou para eles. Mas isso não quer dizer que ele vai ser sábio. Porque tem um monte de gente que tem inteligência, mas na vida ele é burro.
Não posso nem usar essa palavra, né? Até feio. Na vida ele não tem sabedoria, por exemplo. Entendeu? Vive a vida toda, né? O Moisés, ele quer aprender com Deus. Ele diz, ensina-me a contar os nossos dias. Aí você pode perguntar, mas Moisés, o que você quer aprender mais? Você já tem 120 anos, você já subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias e 40 noites lá no monte, Deus se apresentou para ti, escreveu os 10 mandamentos com o próprio dedo do Senhor, você tocou no mar com o seu cajado, o mar se abriu, você foi lá em Mara e jogou o lenho lá em Mara, aquela água que não dava para tomar, e a água se transformou potável, tanta coisa, o que você quer mais? Mas Deus é uma fonte inesgotável. Você não coloca Deus num tubo de sal e disseca Deus. Então todo dia a gente aprende com Deus, aprende com o erro do outro, aprende com o teu erro, aprende com o teu filho, aprende com a tua esposa. A vida é uma grande escola. E vamos lá no quinto, lá, a gente já está já encerrando já. E aí tem o princípio, alguém já ouviu falar do princípio do Bob? Aí tem o princípio do Bob. Eu acho que isso aqui é uma coisa que vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. O princípio do Bob, o que é? Quando o Bob tem problemas com todo mundo, geralmente ele é o problema. Pô, você encontra problema em tudo aqui na igreja daí. Tudo. Louvor é problema, o pastor que prega é um problema, esse ar desgraçado é um problema, estou com frio, tem que ter não sei o quê, e tal. Tudo é um problema. Será que não é você que é o problema? Será que o defeito não está em você? Será que todo mundo tem problema e só você que é o certo? Só você que é o cara? Será que você não sofre da síndrome do Bob? Entendeu? Porque quando eu encontro problema em tudo, eu tenho que pensar, peraí, será que eu não sou o problema? Pode ser isso até na casa, na comida que a sua esposa faz. Entendeu? Tudo reclama, nada tá bom. Café tá ralo. A carne tá salgada demais. Nada tá legal. Você não sabe, mas tem um monte de marido chato aí, ó. Que talvez pode ser até você. Você é o Bob. Talvez não é a sua esposa que tem que mudar, talvez é você que tem que mudar. Entendeu? Você, filho, você é o Bob. Talvez não é o seu pai, a sua mãe. Né? Porque a galera diz, meu pai é quadrado, não entende. Quem me entende é a turma. Vai na tua turma aí pra você ver. Começar a menina, acho que é ali de Criciúma, né? Vai na turma, menina ali, jovem, um futuro maravilhoso. Foi na turma, aí na abordagem policial, levou um tiro e morreu. Entendeu? É o Bob. Então, quando a gente encontra só problemas, quando alguém vem para mim e fala só problemas, eu geralmente eu não vou falar para ele, mas eu penso assim, pá, esse cara tem problema. Tendo que ajudar ele a enxergar por outro ângulo. Cara, quem sabe, é verdade, tem problema aqui, tem ali e tal, mas também tem coisas boas também. Será que não tem uma bênção aí para contar? Será que não tem uma vitória aí que Deus te deu? Entendeu? O teu lar, a tua esposa, será que ela não faz um bolo bom para ti? Será que nunca tem uma comida boa? Será que não se alegra com os filhos? Será que é só problema na vida? Não. Se for, a gente não vai aguentar. Então, o princípio do Bob, quando o Bob tem problemas com todo mundo, geralmente ele é o problema. E como é que eu resolvo isso? Indo pro espelho. Ver que tem coisa aqui que eu tenho que mudar. Tem coisa aqui que tem que alterar da minha vida. Tá certo? Como é que tá a carne lá, pessoal? Que eu tô preocupado agora com a carne. Né? Alguém vê lá como é que tá? Já tá quase já? Então, já tá quase mais 2 minutinhos. Pode passar aí mais um aí pra gente. E aí, isso aqui é uma coisa que vale para todos nós aqui, o princípio da jardinagem. Todo tipo de relacionamento precisa ser cultivado. Né? Então, aqui, qual é a ideia central do encontro de homens? Cara, é que a gente faça amizade. Não é só ficar na turminha de vocês. É que a gente, hoje eu vou sentar, daqui a pouco a gente vai ali para o argumento, hoje você está falando lá que eu não conhecia, irmão, como é que é a tua vida? O que você faz? Eu sou empresário. Que benção, irmão. Então, dizima lá na igreja que nós estamos dando dízimo. Teve uma vez que a gente foi
Eu era presidente do Conselho de Pastores, acho, nessa época, e a gente ia fazer a Marcha para Jesus, isso há mais de 20 anos atrás, acho. E aí a gente pensou, cara, vamos fazer na frente do shopping, bem do shopping ali, na frente assim do shopping, tal, assim, o shopping aqui, né? Botar o negócio assim e tal, palco, o negócio tudo, vamos na frente do shopping. E aí a gente se juntou ali, os pastores e tal, né? E aí, com o que que a gente tem que falar? Com o dono do shopping, né? E quem é o dono do shopping? O seu Genésio, o Dagan, lá. E aí, tal, liga pra cá e tal, aí marcamos hora, aí foi eu e mais alguns pastores, aí subimos lá, tal, não sei o quê, aí entramos lá na sala dele, né, aí ele já foi explicando, ó, eu comecei, aí tem um quadro, não sei se você já foi lá, tem um quadro assim bonito, que o Vinícius Umbrick pintou desde o iniciozinho dele, uma pessoa bem simplesinha, até onde ele chegou, e aí ele foi explicando aqui, não sei o quê, aqui tal, isso, aquilo outro, e nós ali, tal, aí mandou trazer café, traz água e tal, nós parecia o rei ali, tal, ô, bênção e tal, não sei. E aí ele falou para nós, olha, a minha vida é guiada por três coisas. Nós, é? Ele, 1 Coríntios 13, citou isso para nós, hã? A fé, a esperança e o amor. E foi falando para nós da Bíblia. Se ele fizesse um apelo, os pastores aceitavam Jesus de novo. Aceitava Jesus na hora. E aí foi falando e tal, isso, aquilo outro. Aí daqui a pouco a gente e tal. A gente queria ver com o senhor o seguinte, a gente acho que é difícil, mas a gente veio tentar. Né? A gente está fazendo aí um negócio aí para movimentar os evangélicos da região e tal, e a gente queria ver se a gente poderia fazer na frente do shopping. Aí ele parou, olhou na frente do shopping ali, do shopping. A gente achava que ia ganhar um não, ele disse, na frente do shopping. Eu falei assim, na frente do shopping. Aí ele falou assim, se Jesus está nesse negócio, foi bem isso que ele falou, se Jesus Cristo está nesse negócio, está liberado para vocês fazer o evento de vocês na frente do shopping. Já pegou e já ligou pro, acho que era aquele que morreu, que era o que coordenava. Ó, tá indo o pessoal aí, tal, eu tô liberando ele, tal. E aí depois a gente orou ali, agradecemos, tal. E aí a gente desceu, né? E aí a gente falou, pessoal, se o Genésio se converter em qualquer igreja nossa aqui, vamos dividir o dízimo. Se convertendo a mim, nós dividimos tudo, fechou. Não tem problema nenhum. Porque todo mundo teve coparticipação. Não, tô brincando isso aí. Tô brincando. Então, nós temos que manter relacionamento. O encontro aqui de homens é para manter relacionamento, para se cultivar, para conhecer o fulano, o que você faz, como é que está a sua vida, como é que está o seu problema. E você abrir o coração, pô, tô com dificuldade aqui, tô com dificuldade ali, e tal, e tal. Essa é a ideia do encontro aqui nosso aqui. Né? E por fim, pode pular isso aí, eu não vou entrar nesse não. Pode pular, irmão. Né? Aí tem o princípio do bumerangue, que foi o que eu li aqui. Quando ajudamos os outros, estamos nos ajudando. Que é aquele princípio do você joga e volta para você também. Né? Que é esse princípio que está aqui na Bíblia, que eu li aqui. Jesus falou, portanto, tudo que vos quereis que os homens os façam, a gente não quer que as pessoas sejam educadas com a gente não quer que as pessoas sejam boas com a gente não quer ser bem tratado na loja, no trânsito, em qualquer lugar, a gente não quer. Jesus fala, então faça a mesma coisa também. Faça a mesma coisa, seja lá na sua casa, seja lá com seu filho, seja lá com a sua esposa, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, Jesus conclui, fazei-o também vós a eles. Fazei vós a eles também. Entendeu? Todo carinho, todo amor, todo esse negócio, fazei também para eles. Né? Eu tive lá em Portugal, né? Aí há uns 4 meses atrás. Aí eu preguei lá na cidade de Porto. Então, cheguei lá em Porto, em Lisboa, depois fui para Porto. Aí o pessoal da igreja lá, todo mundo, e a Cida, levaram nós para conhecer Porto, aqui, ali, lá e tal.
e isso aqui, não paga e tal. Eu assim, não, que é isso, irmão? Em euro, não, que é isso? Eu, glória a Deus lá por dentro, eu, louvado seja o Senhor, aleluia, não precisa pagar, deixa que a gente paga e tal, isso, aquilo e tal, e tal, e tal. Final, não paguei nada, o hotel eles pagaram também, e aí lá por dentro a gente só glorificava, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia e tal. Porque, pessoal, €1 é seis reais, então é bastante coisa. Né? Então, eles trataram a gente com muito calor humano, com tudo, leva para cá, traz, vai, volta, tá, aquele negócio todo. Quando eles vieram aqui em Tubarão, a gente tratou igual. Levei para coisa, não precisa pagar. Mesmo sabendo que ele estava com euro ali, né? Não precisa pagar, deixa que a gente paga aqui esse negócio, deixa aqui com a gente, né? E tal. Né? Levaram lá, aqui e tal. Eu fui lá na minha biblioteca, né? Que eu tenho quase 5.000 livros. Fui lá, não, peraí, mas tem que dar uns livros para esses caras, pô. Eles não podem sair daqui, irmão. Fui lá, escolhi uns livros, isso aqui não, isso aqui, isso aqui. E trouxe um monte de livro aqui, veio aqui na igreja, conheceu, mostrei tudo e tal. Ó, isso aqui é presente para você. Sério? Presente para vocês também. Então, ó, é o princípio do bumerangue. Entendeu? Quer ter o respeito do seu filho? Ame o seu filho. Dê limites para o seu filho. Ame a sua esposa. Presenteie a sua esposa. Seja uma bênção para a vida da sua esposa. Seja uma bênção para a vida da sua mãe. Para a vida do seu pai. É o bumerangue. Vai voltar. Entendeu? É um princípio que o mundo perdeu. Por isso está essa jossa aí ó, que a gente está vivendo. Esse problema sério que a gente está vivendo aí nesse planeta Terra. Outro dia eu fui dar eu já vou encerrar agora com essa ilustração. Me convidaram para dar aula na universidade e eu sou formado também em ciências políticas. Então, a matéria era pós-verdade. Porque é a palavra que há 1 ano atrás foi a palavra mais ventilada no mundo, essa palavra chamada pós-verdade. Não sei se você já ouviu, é um conceito filosófico isso aí. O que é a pós-verdade? A pós-verdade é justamente a ausência da verdade. A verdade, ela agora é pós, ou seja, ela não se firma mais. Ela está no campo barrento, ela não tem mais firmeza. Então, a pós-verdade, ela vai dar lugar para quê? Para fake news. Para fake news. E a fake news é uma coisa interessante, por quê? Porque ela destrói reputação, ela destrói família, ela destrói um monte de coisa, né? E não só no campo ético, político, em qualquer área, até na família. Por quê? Porque essa sociedade está aprendendo o quê? Que uma verdade absoluta é complicado, que uma mentira absoluta é complicado, então eu tenho que encurtar, eu tenho que usar uma meia-verdade, porque a meia-verdade não assusta ninguém. Tu fala a verdade, mas ela não é a verdade inteira. Entendeu? Então, por que está acabando os casamentos hoje? Porque o casamento está se acabando pela meia-verdade. E a pessoa que está lá acessando o que não deve acessar, mas ele não conta para a esposa dele, ele fica ali, ele está na meia-verdade, ele está no limbo ali daquele negócio e tal, e aí vai se deteriorando tudo. Tudo ao redor dele vai morrendo. Porque a verdade é complicada para ele. Ele acha que é. Uma mentira é complicado também. Né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que burlar, e aí o termo é pós-verdade. E aí a pós-verdade ela é um problema, porque ela vai bater aonde? Na verdade bíblica. Jesus Cristo falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Aí, sem saber, às vezes a gente está nesse baile. Esconde um negocinho aqui, a esposa não saber, o pai não saber, sei que tal. A gente às vezes é um crente, nós tropica, mas não cai e tal. E Deus não quer isso. Deus quer que nós fujamos da pós-verdade e sejamos homens, jovens, adolescentes, anciãos que estão aqui, cheios da verdade bíblica. Porque é essa verdade
que, segundo Jesus, vai nos libertar. Vai abençoar o nosso lar, vai abençoar a nossa casa, vai abençoar a nossa vida, vai nos fortalecer e vai nos ajudar. Então eu estava falando para eles, para aqueles alunos, que a maioria não é crente, porque está numa universidade, né? Que a pós-verdade é um processo complicadíssimo, que se gestou nessa sociedade, e que ela não é uma entidade que tu ordena, sai. Não, ela é um conceito filosófico. Você tem que debater conceito filosófico com conceito filosófico acima dele, para você poder vencer a guerra de pensamento. Então, como é que a gente vence tudo isso? Através da verdade de Jesus. Por isso que a nossa sociedade, ela está tentando tirar Jesus cada dia mais de cena. Ela até fala de Deus. Eu creio em Deus. Todo mundo vai em qualquer lugar, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, tal, né? Mas raramente as pessoas dizem assim, eu creio em Jesus Cristo, Senhor da minha vida, e aquele que é o meu Salvador. Raramente pessoas vão falar isso. Por quê? Porque Jesus Cristo vai bater nessa sociedade pós-verdade. A sociedade vai dizer pode, ele vai dizer não pode. Eu posso odiar o meu inimigo, ele vai dizer não, você tem que orar pelo seu inimigo. Eu não consigo perdoar, você tem que perdoar 70 vezes 7. Mas eu... Então, Jesus, ele é o quê? Ele é contracultural. Ele vem contra a cultura, ele vem contra nós, ele mostra para nós aonde que nós devemos andar. Eu sou o caminho, é por esse caminho aqui, meu amigo, não tem outro. Eu sou a verdade, é essa verdade aqui, não existe outra, né? E eu tenho essa vida que eu dou para vocês, porque vocês estão mortos. Pessoal, eu acho que é isso. Vamos colocar em pé. Se você ouviu a palavra de Deus nessa noite e entendeu, aplauda, se não, dobra o joelho e pede misericórdia. Fala bem forte ao Senhor, que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Então está aberta a temporada aí dos nossos encontros de homens.